Antes da nossa reflexão, eu gostaria de ler uma oração de um puritano, que fala sobre a renovação da sua contrição, a renovação do seu discipulado. Quem tem esse livro e deseja ler novamente essa oração, está na página 196 do livro Vale da Visão. Diz assim: Ó meu Salvador, ajuda-me. Sou tão lento para aprender, propenso a esquecer, fraco para progredir. Permaneço no sopé, quando deveria estar nas alturas. Sou afligido por meu coração e carente de graça. Meus dias desprovidos de oração. Minha pobreza de amor. Minha indolência na corrida celestial. Minha consciência suja. Minhas horas desperdiçadas. Minhas oportunidades perdidas. Estou cego enquanto as luzes brilham ao meu redor. Tira as escamas dos meus olhos. Reduz a pó a perversa raiz de incredulidade. Faz com que minha principal alegria seja conhecer-te, meditar em ti, contemplar-te. Sentar aos teus pés como Maria, reclinar-me sobre o teu peito como João, ser como Pedro, atraído a teu amor, como Paulo, considerar todas as coisas esterco. Dá-me crescimento e progresso na graça, para que haja mais firmeza em meu caráter, mais vigor em meus propósitos, mais consagração em minha vida, mais fervor em minha devoção, mais constância em meu zelo. Enquanto ocupo um lugar no mundo, livra-me de fazer do mundo o meu lugar. Que eu nunca venha a buscar na criatura aquilo que só pode ser encontrado no Criador. Que a fé não cesse de te buscar até que ela não seja mais necessária. Vai adiante de mim, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, para que eu possa viver vitoriosamente e em vitória atinja meu fim. Vamos orar mais uma vez. Nosso Senhor, Pai de graça e misericórdia, sonda o nosso coração nessa manhã do Senhor, ó Deus. Baixa as nossas guardas, acalma o nosso espírito, leva a nossa mente cativa a Ti e fala-nos com Tua doce e poderosa voz. Protege-nos com as Tuas mãos graciosas, apacenta-nos no Teu aprisco, para que possamos compreender a magnitude de sermos ovelhas do Teu pastoreio e o que isso significa na experiência comum da particularidade das nossas vidas, ó Deus, nos desafios diários, nas conturbações mais secretas, nas lutas mais silenciosas e obscuras, que o Senhor, ó Deus, apacente-nos como ovelhas do teu amor. Em nome de Jesus. Amém. Nós vamos refletir hoje sobre uma mensagem que nasceu durante a semana que passou. O tema da nossa reflexão é uma indagação, uma afirmação seguida de um questionamento. Encontrei um pastor fiel. E agora? Irmãos, durante essa semana, nós estivemos ali em Teresina, no Piauí, assistindo a uma série de aulas sobre teologia pastoral na Igreja Batista Bom Samaritano, pastoreado pelo pastor Marcos Paixão. E é maravilhoso, vigoroso ver o que significa ser apacentado. Algo muito raro para pastores. Pastores dificilmente são apacentados. Pastores dificilmente são discipulados, mentoreados, cuidados, nutridos. Dificilmente. Quando nós temos experiências como essa, nós percebemos
algo raro acontecendo, especialmente quando acontece por meio de pastores piedosos, pastores que não buscam holofotes, pastores que não buscam enaltecimento, pastores fiéis, pastores que amam o Senhor. E ter essa experiência é algo absurdamente singular e o que nos leva a muitos questionamentos. Por que muitos não reconhecem o privilégio de ser pastoreados por homens assim? Porque muitos realmente vivem levantando as suas guardas, mostrando as suas garras, nutrindo as suas presas. E ali, irmãos, durante essa semana, nós experimentamos um pouquinho do que, com muita facilidade, nós esquecemos. Nós somos ovelhas também. Nós também precisamos ser cuidados. Nós temos pecados. Nós precisamos ser apacentados, exortados, nutridos. E ali, durante alguns dias extremamente raros na vida de um pastor, nós percebemos alguém que compartilha dos mesmos sentimentos, das mesmas lutas, dos mesmos questionamentos. E nós percebemos a raridade de ter pessoas que, ao experimentar o que nós experimentamos, simplesmente exercem empatia, compaixão e amor. Algo extremamente raro de acontecer na vida de pastores. Alguém que entende as crises, as lutas silenciosas, às vezes e muitas vezes até silenciosas, do seu cônjuge, dos seus filhos, embora eles mesmos recebam as marcas da luta, recebam as marcas da pressão, recebam as marcas das guerras também. E refletindo sobre isso, sendo beneficiado assim profundamente, com tão maravilhoso cuidado, algo extremamente raro, eu me pus a pensar ali durante alguns momentos, e aquilo ficou latejando na minha mente, por que pessoas que encontram pastores assim não se doam ao pastoreio? Porque no mar de feras e monstros, quando pessoas encontram pastores que não têm nenhum compromisso com suas vidas a não ser conduzi-las a Cristo, por que pessoas não se doam a homens assim? Porque pessoas não baixam as suas guardas. Porque pessoas não deixam de lutar quando encontram aqueles que Deus levantou para lutar com elas, não contra elas. Para nutri-las, não desnutri-las. Para edificá-las, não feri-las. Por quê? Por quê? Existe um processo que nós experimentamos todas as vezes que pessoas se achegam à igreja. Algumas pessoas entendem isso, o que é raro, muito raro de acontecer. Outras permanecem assim durante a sua vida cristã. Existe o processo de adestramento, onde você ministra o coração para que ela entenda que ela encontrou aprisco. Ela encontrou o vislumbre da Nova Jerusalém. Ela encontrou aquele que exibe o bom pastor. Completamente imperfeito, cheio de pecados, mas aqueles de quem as Sagradas Escrituras falam, vos darei pastores segundo o meu coração, aqueles existem e raramente, é verdade, podem ser encontrados, raramente. A grande verdade, irmãos, infelizmente, é que no mar de igrejas que nós temos, nós não encontramos homens assim. Nós encontramos homens que pastoreiam por praxe, que pastoreiam profissionalmente, são pulpiteiros, são profissionais do púlpito, eles conseguiram desenvolver e conseguiram dominar a arte da oratória piedosa, a arte da eloquência contrita, e o conteúdo do seu discurso são conteúdo piedoso, temente ao Senhor, porque ele sabe que precisa lançar ansiolíticos para uma plateia agitada,
para um público agitado, e aquele público precisa, mesmo que ele não encontre isso durante a semana, mas naquele momento ele precisa sentir paz. Aquele público precisa sentir paz. E ele precisa sair daquele culto com a sensação de ser apacentado, mesmo que ele não desenvolva nenhum relacionamento com esse pastor, esses pastores durante a semana, mesmo que no silêncio, no anonimato dos seus lares, no anonimato das suas lutas conjugais, das suas lutas com seus filhos, mesmo que eles mesmos não experimentem isso durante os holofotes apagados, as câmeras desligadas, os olhos da plateia fechados. Então, nós encontramos pastores assim, pastores profissionais, pastores que são formados no seminário, mas não têm vida de igreja, não amam a igreja, pastores que não reconhecem o valor do rebanho e nem o grandioso poder e a grandiosa exigência do dono do rebanho, do Senhor do rebanho. A grande verdade é que nós não encontramos pastores fiéis com muita facilidade. Nós encontramos pastores infiéis, pastores que buscam apacentar a si mesmo e usam as deficiências das ovelhas do Senhor, a fragilidade das ovelhas do Senhor, usam a sensibilidade da ovelha do Senhor, e quando o púlpito consegue cativar e baixar as guardas dessas ovelhas, e quando essas ovelhas estão completamente suscetíveis, pastores assim abusam das suas ovelhas. O abuso aqui deve ser entendido de todas as formas. Abusam. E essas pessoas, elas se acostumaram a um padrão de fé. Elas acham que toda igreja há contendas. Toda igreja há fofoca. Toda igreja há murmurações. Toda igreja há briga. Afinal, é feito de pessoas. Elas se acostumaram a entender que em toda igreja e todos os pastores são da mesma estirpe, são pastores que abusarão dela. São pastores diante de quem elas não podem ficar suscetíveis de guardas baixas, porque elas já têm uma experiência de vida e elas foram muito abusadas, foram muito feridas, foram muito machucadas. Elas deram a esses homens e a essas igrejas aquilo que é mais precioso, a sua suscetibilidade. Abriram o seu peito e deram seu coração em suas mãos. Abriram o seu lar e colocaram a confiança da educação dos seus filhos espiritual, da discipulado dos seus filhos, da condução do seu casamento. E o que acontece com muita facilidade é que essas pessoas não sabem o que fazer quando encontram pastores diferentes. Elas não sabem. Para que elas não morram nessas igrejas e nesses pastoreios, elas assumem uma autonomia de nutrição de piedade. As redes sociais estão aí para ajudá-las a isso. Elas seguem pastores que elas julgam piedosos, elas assistem cultos que elas julgam edificantes, escriturísticos, bíblicos, e elas buscam as suas próprias nutrições, leem livro, fazem os seus devocionais, fazem os seus cultos domésticos e seleciona algumas figuras de pastores que elas idealizam. Se esse fosse o meu pastor, se eu pudesse ter um tempo com ele para me aconselhar. E elas fazem isso, tá aí as caixinhas de pergunta. Outros pastores são os seus conselheiros. Outros pastores. E elas não sabem o que fazer quando encontram um pastor fiel. Elas continuam com as guardas levantadas. Talvez durante toda a sua vida de igreja, nesse aprisco, nesse pastoreio fiel, elas é como se aquele animal ferido, que já foi tão machucado, tão surrado, não reconhecesse, não distinguisse aquele que quer dar o alimento daquele que quer abusar dele. E ao dar o alimento, ele simplesmente morde, machuca, fere, constantemente, porque ele não consegue ser mais dócil, suscetível, não consegue mais, porque isso já aconteceu algumas vezes e ele foi ferido, foi machucado.
E essas pessoas acabam não entendendo o que significa ou como deve viver diante de um pastoreio que também revelará pecados, que também mostrará a sua deficiência, mas que é fiel, que busca tão somente edificar ovelhas conforme o seu pastor, de edificar e fazer discípulos conforme Cristo, conforme o Senhor dos Senhores. Muitos não sabem como interagir, assim, não entendem como interagir. Porque as palavras que foram proferidas aqui, seja por Jeremias ou por Ezequiel, são absurdamente reais. E muitos de vocês já experimentaram isso, abusos e abusos e abusos, tendo os seus segredos utilizados como ilustrações no púlpito, envergonhando-os, constrangendo-os, machucando-os, sendo pisados por uma autoridade que é usurpada diante do Senhor. E muitos não sabem. E agora? Parece que eu encontrei um pastor fiel, como é que eu faço? As práticas, elas não são descontinuadas. Imagine as canções que nós entoamos aqui, irmãos. Imagine se nós vivenciarmos as canções que nós entoamos aqui. Imagina! Diante daquele que ama o Senhor, e a demonstração mais latente de que ele ama o Senhor é que mesmo diante das suas rebeldias, ingratidão, murmuração e julgamento, ele lhe ama e quer conduzi-la segundo os caminhos de Cristo Jesus. Quantas vezes eu machuquei esse pastor? Quantas vezes eu cuspi nele, em sua família? Quantas vezes eu abusei do seu amor? Mas mesmo assim ele me apacenta. Mesmo assim ele me apacenta. Essas canções que nós entoamos deveriam ser ganhar pernas e braços. Deveria, a semelhança do vale de osso seco, ver nascendo juntas ali ligamentos, ligaduras, músculos, peles e viver a vida que nós vivemos. E algumas práticas deveriam ser descontinuadas. Eu encontrei um pastor fiel, e agora eu não faço mais o que eu fazia. As minhas guardas não faz mais sentido, as minhas guardas ficarem levantadas, não faz mais sentido lutar para defender uma moral que eu julgo ilibada, uma ética que eu julgo redentiva, diante daquele separado pelo Senhor, diante de lobos, feras e monstros, para ser guias diferentes daqueles que conduziram o povo para o cativeiro, daqueles que deixaram ovelhas suscetíveis para feras, ovelhas que deveriam ser levadas a pastos verdejantes, se tornaram elas próprias pasto para feras, para abusadores. Por quê? Nós lemos, não é? Por causa dos seus pastores. Elas foram desprotegidas. E agora, com muita facilidade, elas podem ser ludibriadas pelos seus próprios anseios interiores, pelas suas próprias racionalizações. E eu entendo, quando você não tem pastor, eu entendo, você tem que pastorear a si mesmo, sem ninguém. Você seleciona ideais, pastores que são ideais, figuras que você constrói na sua mente. Às vezes você até vivencia a realidade de outras igrejas, como se você estivesse lá, estivesse ali naquele local, e você precisa se defender. E aí você levanta as suas guardas, faz as suas racionalizações, defende as suas deficiências. Você faz isso, é natural. Mas e quando você encontra um aprisco seguro? Quando você encontra aquele que não tem compromisso com as suas finanças, com as finanças dele, que não tem compromisso com os sonhos dele, as necessidades materiais dele não importam, as necessidades que ele uma vez tanto almejou de desfrutar nessa terra não importa. O que importa é conduzir
as ovelhas do Senhor a Cristo. Quando você encontra homens assim, que é raro, você sabe que é raro. Você sabe. Com muita facilidade nós ouvimos histórias de pastores que abusaram das suas ovelhas. Pastores que enricaram, pastores que abusaram sexualmente das jovens, das mulheres casadas, pastores que abusaram da generosidade de irmãos e conseguiram benefício para si mesmo, pastores que simplesmente abandonaram igrejas. Nós ouvimos isso com uma facilidade tão absurda que nos deixa céticos. Céticos quanto a pastores fiéis. Se você perceber aqui no relato dos profetas pré-cativeiro, pré-exílio, o Senhor mantém os seus, mas proporcionalmente são muito, muito, muito pequenos. Mas o Senhor tem os seus. Então, diante dessa preciosidade, se você identificar, eu encontrei um, eu encontrei dois, eu encontrei líderes fiéis, está ali, eu encontrei, eu não acredito, eu encontrei. Eu encontrei homens que amam o Senhor. Ainda existe, é verdade, não está apenas fantasiosamente escrito nas Sagradas Escrituras, é verdade, eu encontrei homens assim. Como nós nos portamos? Como nós nos portamos, irmãos? Algumas práticas precisam ser descontinuadas. Necessário, precisam ser descontinuadas. Os seus ideais precisam ser modificados para a realidade de que você também será pastoreado por pecadores. Você também será protegido por pecadores, por deficientes. Mas não é assim que acontece. Muitos continuam nas mesmas práticas, sendo pastoreados por diversos pastores. Existe uma prática que é completamente antiética nas igrejas e no ministério pastoral. É uma ovelha que tem um pastor buscar aconselhamento de outros pastores. Vocês concordam com isso? É antiético. E as caixinhas de pergunta no Instagram? Isso não é a busca de aconselhamento? Não é? Mas se tornou normal. Quando eu vejo pastores com os seus canais no YouTube pastoreando ovelhas de outros, eu fico assustado como isso que é absurdamente antiético no mundo virtual ganha licença para ser normal. Pessoas falando, seja da psicologia, da psiquiatria, da não necessidade de tomar medicações psicotrópicos para ovelhas que eles não conhecem. E essas ovelhas simplesmente os seguem, mesmo tendo pastores de verdade. Então, algo que é absurdamente antiético na vida real se torna natural na vida virtual. Pastores que transcendem os muros do seu aprisco, confiado pelo Senhor, pastoreando rebanhos de outros. E esses rebanhos começam a ficar deformados, e aqueles pastores fiéis, eles não entendem. Não estou entendendo, eu acompanho essa ovelha. Ela recebe a minha nutrição, mas ela está assumindo comportamentos, condutas que não fazem sentido, porque doaram seu coração a outros. Talvez uma prática que poderia ser não normal, mas talvez aceitável, porque muitos de vocês não sabiam nem o que era pastoreio. Muitos de vocês não sabiam o que era pastoreio, não sabiam o que é ser cuidado. Muitos de vocês, nas nossas primeiras interações, julgaram invasivo os meus questionamentos. Invasivo o discipulado, o aconselhamento. Porque vocês não sabiam. Vocês não sabiam o que isso significa. E que criavam inúmeros termos, inúmeras racionalizações para proteger o tipo de cristianismo que vocês foram levados a construir
completamente antibíblico, mas se vocês não fizessem isso, como vocês iam viver? Porque vocês não encontravam a igreja fiel e não encontravam pastores fiéis. Mas e quando vocês encontram? Práticas precisam ser descontinuadas. Comportamentos precisam ser descontinuados. As ovelhas do Senhor têm pastores colocados pelo Senhor, irmãos. Pastores virtuais não pastoreiam. Eu acho um abuso, um absurdo, ovelhas que têm pastor procurar aconselhamento e serem conduzidas por pastores virtuais. E eu acho um abuso desses pastores. Abuso desses pastores. Simplesmente porque não tem vida com elas. Esses pastores, eles não somente pregam o evangelho. Se ficassem só nisso, as redes sociais têm que ser utilizadas para isso. As redes sociais não precisam das suas opiniões. Não precisa. Sobre política, sobre economia, sobre filosofia, sobre sociologia. Não precisa. As redes sociais não precisam das suas opiniões. O cristão usa as redes sociais não para expor a sua intimidade. Não para mostrar o seu filho nu, de cueca, de calcinha. Não para mostrar que você foi para lugar tal, que a sua família está desprotegida. Não precisa disso. As redes sociais deveriam ser utilizadas para cristãos para pregar o evangelho. Simplesmente assim. E não para receber aconselhamento, nutrição, pastoreio. Então, os pastores que se restringem a pregar o evangelho nas mídias sociais, a mostrar a luz do evangelho, esses pastores estão fazendo o uso corretamente. Mas aqueles que transcendem isso e falam de particularidades da vida de pastoreio que somente aqueles que vivem com as ovelhas, com o rebanho, pode fazer. Somente esses. Imagine que essas canções que nós entoamos aqui, tão maravilhosas, tão penetrantes, como aquela que seria de mim, o que seria de mim se o Senhor não houvesse me alcançado, o que seria de mim, como o Senhor lhe alcança, irmão? O Senhor lhe alcança através de pecadores. O Senhor lhe alcança através de pecadores como você, através de pessoas deficientes como você, através de homens falhos, pastores fiéis. É assim que o Senhor lhe alcança. É assim que o Senhor lhe guarda, é assim que o Senhor lhe preserva. Mas o que eu percebo nesse pouco tempo que eu tenho de ministério pastoral é que as ovelhas, muitas e muitas, simplesmente não querem aceitar que aquele pastor que está diante delas, de carne e osso, que ela conhece as suas falhas, as suas deficiências, não é igual a esses pastores midiáticos. Nem aqueles que escrevem livros, nem aqueles que pregam grandes conferências, porque ele é comum demais. Ele é comum demais. Não é igual. E naquele ideal de pastor, naquele ideal de igrejas que são pastoreadas por pastores, de ovelhas são pastoreadas por pastores infiéis, constroem na sua mente, aquele ideal de igreja, aquele ideal de pastor, ela nunca vai ser exposta. É essa a sensação que eu tenho. Naquele seu ideal de pastor, naquele seu ideal de igreja, os seus pecados não são os pecados, porque quando você é exortado, você levanta as guardas e briga. É aguerrida. Simplesmente é aguerrida. Porque no seu ideal de ministério pastoral, no seu ideal de igreja, os seus pecados não são pecados. De todos os outros, mas os seus não. Porque você aprendeu a necessidade de construir uma armadura para proteger a sua fé. Se não fosse isso, talvez você ia ficar desiludida com o evangelho. Quantos aqui passaram anos e anos, às vezes décadas em igreja e nunca foram cuidados? Nunca. Nunca tiveram a sua alma apacentada. Nunca. Até pouco tempo, irmãos, não havia psicologia, não. Os pastores eram considerados médicos de almas.
Médicos de alma. Os pastores profissionalizaram isso e criaram a psicologia. Psique. Psique. Alma. O estudo da alma. Os pastores sabem, porque somente eles têm as ferramentas. Eles têm as ferramentas da alma. Mas nós achamos melhor pagar 600, 700 reais com psicanalista, com terapeuta. Nós achamos melhor gastar uma fortuna indo para a cidade grande, gastar uma fortuna para conseguir um laudo para os nossos filhos. Nós achamos melhor gastar uma fortuna para isso do que a facilidade de ser pastoreados por homens fiéis. É muito fácil. É muito simples. Só pode não funcionar. Porque é simples demais. Se nós pudéssemos vivenciar aquilo que nós cantamos e não embelezar a nossa hipocrisia, porque às vezes nós embelezamos a nossa hipocrisia, se nós pudéssemos de fato viver aquilo que nós entoamos, nós realmente nos portaríamos como pessoas medíocres, pequenas, diminutas, frágeis, carentes, ao ponto de, diante daquele homem fiel, diante daqueles homens piedosos, baixar as suas guardas e dizer, é verdade, eu sou pior do que isso. Meu irmão, você fez isso. Minha irmã, por que essa conduta? É verdade, é verdade. Me perdoa, eu sou pior do que isso. Eu sou pior do que isso. Você lê livros assim, você lê e você acha fantástico, mas você não os vive. Você acha fantástico ler, você posta nas suas mídias sociais frases de puritanos, pensamentos de puritanos. Você faz isso, mas você não vive isso. Porque você é arrogante demais para isso. Porque você não quer ter a sua carne moída. Você não quer ter. Porque dói. Faz você se sentir um nada. Você não quer isso. Não quer. Porque nós embelezamos a nossa hipocrisia, irmãos. Nós tornamos linda, límpida, aceitável. E nós cantamos aqui. Imagine se durante a semana você foi exortado por algum irmão. Imagine. Você foi exortado por algum irmão por qualquer coisa. Você foi chamado a atenção. Filho, você foi pelo pai. Você foi pela mãe. Você foi chamado a atenção. E aí você responde aguerridamente. Você faz julgamentos. Não entendeu. Que tipo de pensamento é esse sobre mim? Não, ele não sabe todos os fatos. Tá falando demais. Não é dessa forma, não. E aí você chega aqui e você diz, que seria de mim, Senhor? Que seria de mim? Aí você chega aqui e canta um pobre pecador, um pobre pecador. Isso é hipocrisia, irmãos. Um coração humilde, humilhado, é aquele coração que constantemente reconhece a sua podridão. E diante da ajuda de outros irmãos para a santificação, para a mortificação, o seu raciocínio não ele não entende todos os fatos, porque se ele entendesse, ele seria mais agressivo comigo. Porque o meu coração é pior do que ele pode ver. Há um inferno no meu coração. Homens que quando estão no culto pensam em pornografia. Mulheres, quando estão no culto, pensam como usar os seus corpos para satisfazer-se. Pessoas que estão no culto pensando nos seus concursos, nos seus trabalhos, nos seus estudos. Pessoas que dentro do seu coração, enquanto canta o que seria de mim, enquanto canta um pobre pecador, cultua o mercado de trabalho no coração. Cultua os estudos, cultuam a beleza.
cultua o prazer carnal. Mas esses que acostumam-se a viver assim não aceitam ser conduzidos por homens que lutam arduamente contra a carne, cujo compromisso não é com você, mas com um bom pastor. O compromisso não é com você, mas com aquele diante de quem ele prestará contas. Isso significa ajudar você a matar a si mesmo. Significa isso. Ajudar você a matar a si mesmo. É não desligar um instante, é pensar nas implicações de cada ato, é dormir com cada ovelha em seu travesseiro, como se o seu travesseiro fosse a igreja que o Senhor colocou como responsável. É isso que significa. E quando você se depara diante desse milagre no mundo tão mau, os puritanos diziam que homens assim são dons para a sua igreja, são dons para o seu rebanho. Quando você encontra homens assim, homens cujo compromisso é tecer Cristo como se poder tivesse no coração de pecadores, romper barreiras de mente, destruir guardas espirituais, para ser instrumento como se força tivesse de penetração do poder de Deus para mortificação, para santificação, e muitas vezes lutando contra aquele que ele busca edificar. Esses usam checkmates, esses constroem labirintos, esses usam sagacidade, malícia, o que não faz sentido. Na vida comum, irmãos, se nós encontramos pessoas que nós queremos ajudar e essas pessoas não querem, como é que nós fazemos? Então pronto, azar o seu. Não é assim que nós fazemos? Tentei ajudar. Não quer? Azar o seu. Mas na igreja não é assim. Faz um exercício assim rápido. Qualquer cristão poderia fazer esse exercício. Diante das tentativas de você, particularmente, diante das tentativas de você ser pastoreado, se aqueles que lhe pastoreiam, diante da segunda, da terceira tentativa, dissesse assim, azar o seu, como você estaria agora? Como? Como? Pastores fiéis, eles lutam para a mortificação daqueles mesmos que não querem ser mortificados. E eles precisam ensinar a necessidade de ser mortificado e o porquê de ser mortificado constantemente. E agora? Existem algumas frases que são muito célebres aqui na nossa igreja. Algumas, são poucas não. Mas uma delas é a seguinte reflexão. Você só pode se congregar numa igreja que você entenda que os líderes ali foram estabelecidos por Deus. Eu repito aqui muito isso, especialmente na classe de novos membros. Porque você precisará necessariamente baixar as suas guardas e dar acesso ao seu coração. É uma reflexão natural. Essa reflexão não é fruto de um aprofundado estudo acadêmico. Não, irmãos, é uma reflexão natural. Porque se você faz parte de uma igreja cuja sua reflexão é que aqueles pastores não são estabelecidos pelo Senhor, você está em pecado. Porque você sabe que tem líderes infiéis ali. E a reflexão que segue essa também é natural. Se você, então, faz parte de uma igreja que você sabe que os homens que estão ali foram estabelecidos pelo próprio Deus, não deixar-se pastorear é um pecado. Lutar contra eles é um pecado. Essa é uma reflexão tão básica, tão simples, absurdamente simples. Básica.
costumamos escutar histórias de igrejas durante períodos de avivamento, histórias de igreja onde os membros experimentam humilhação, dependência, contrição no pastoreio mútuo. Mas quando nós temos a oportunidade de vivenciar isso, nós colocamos uma pedra no meio. Não aceitamos ser aconselhados uns pelos outros, não aceitamos ser exortados uns pelos outros, admoestados uns pelos outros, porque numa igreja que é fiel eu tenho que me parecer santo. É o contrário. Na igreja fiel você tem que se sentir o mais desgraçado dos pecadores. Na igreja fiel você tem que entender que a aparência não faz sentido, não. Porque você está sendo lembrado constantemente que o Senhor que sonda mentes, que o Senhor que perscruta corações, nesse instante está percebendo as racionalizações do seu coração agora, e você não pode se esconder dele. Na igreja fiel, constantemente você terá diante dos seus olhos o céu e o inferno. Constantemente. Constantemente. O céu e o inferno. Quando você entende o que significa ser pastoreado por homens fiéis, homens que não desistirão até romper as suas barreiras, porque receberam um compromisso com Cristo, e o significado da sua vida é esse, quando você entende que não pode lutar de queda de braço com eles, não pode vencê-los por causa da profunda convicção diante de Deus. Quando você vê isso, você percebe que colocar entulhos no seu pastoreio é pleitear contra o próprio Deus. É machucar a noiva. É lutar contra o Espírito e entristecê-lo. Você entende isso. Você faria a seguinte reflexão diante da obstinação do seu coração, lutando para que a sua família pareça mais piedosa, quando você é exortado no seu lar, quando o seu cônjuge é exortado, quando a rebeldia do seu filho é exortado, você não faria de tudo para apontar para outra família, para outro filho, você diria: é verdade, pastor. Eu tentei e não consigo com a minha esposa. É verdade, pastor, o meu marido não me ouve. É verdade, pastor, nós não conseguimos com o nosso filho, ajuda-nos. Pelo amor de Deus, ajuda-nos, é verdade. Você não lutaria para fazer a sua família mais limpa, mais piedosa do que outras, mais santa do que outras. Você não faria isso. Você diria assim: pastor, o senhor não vê nem a metade. Nem a metade o senhor vê. Você não vê quantas vezes eu agrido os meus filhos. Passo da conta na disciplina. Você não vê. Você não vê o quanto eu sou grosso com a minha esposa. Aquela que o Senhor me deu para santificá-la. O Senhor não vê. E o fato de o Senhor não ver me traz contentamento, mesmo que Deus veja. Aí a esposa disse: o Senhor não vê o quantas vezes eu desejaria não ser casado com esse homem, pastor. Esse homem se tornou um homem com quem eu não me casei. É um homem diferente daquele que eu me casei. O Senhor não vê isso, pastor. Mas como Deus vê, eu sei que eu tenho um compromisso de dizer isso diante do Senhor. Porque o Senhor Deus colocou o Senhor para me pastorear e conduzir o meu lar. Mas nós não fazemos isso. Nós não fazemos isso. Muitos realmente acham que os pastores são seus inimigos, porque não estão comprometidos com a sua carnalidade. Porque viveram assim em outras igrejas. Membros que eram mais piedosos do que os seus pastores. Membros que buscavam a santificação mais do que os seus pastores. Membros que tinham conhecimento piedoso, teológico, mais do que os seus pastores. E diante da escassez de homens fiéis, se tornaram céticos. E o ceticismo levou à hipocrisia. E a hipocrisia se tornou normalidade. E não sabem mais como viver diferente. Não sabem mais como voltar e viver diferente. Não sabem mais o que não é lutar. Sabe aqueles homens que... Nós vemos muitos filmes assim, irmãos. Especialmente dos Estados Unidos da América.
Muitos filmes. Homens que se acostumaram com o caos da guerra. Homens que se acostumaram com o som do combate, cujos tiros e explosões se tornaram canções de ninar. Esses homens não conseguem voltar para suas famílias. Eles não conseguem imaginar uma vida acordando cedo, saindo para trabalhar, indo ao supermercado, indo ao cinema. Eles simplesmente não conseguem. Muitos tiram a sua própria vida, muitos tiram a sua própria vida. Muitos retornam completamente diferentes daquilo com que a sua esposa se casou e os seus filhos o conhecem. E eles simplesmente não sabem não lutar. Muitas ovelhas são assim. Viveram nesse grande vale da sombra da morte, se desviando de flechas constantemente, lanças constantemente, se lutando contra garras, contra presas, lutando contra feras constantemente. Encontraram algumas miragens, entendendo que ali era apriscos, que ali eram pastores fiéis, e foram mordidos, foram machucados, e essas pessoas se tornaram completamente céticas e elas não sabem viver sendo cuidadas, amadas, nutridas. Elas simplesmente não sabem o que é ser amada. Não sabem. Elas sabem o que é duvidar de homens. Elas sabem o que é duvidar de irmãos. Elas sabem o que é duvidar de igrejas. Elas não querem acreditar que existem igrejas fiéis, que existem homens fiéis. Existem pastores fiéis e piedosos. Elas não querem acreditar. E isso é experimentado constantemente. Pessoas assim se satisfazem no mercado de trabalho, no mundo acadêmico, nos estudos. Se satisfazem às vezes com a sua própria família. A sua família se torna sua igreja e o seu reino. E a igreja é um adereço, que de vez em quando ela precisa ir por causa do ansiolítico espiritual da pregação recebida e dos louvores tão contritos que são entoados. Pessoas assim não entendem que não são desse mundo. Elas estranham o pedacinho da Jerusalém celestial quando encontram. Elas estranham. Ela vê as frestas da eternidade como grandes janelas celestiais sendo abertas no culto congregacional simples e piedoso, e elas não conseguem entender o que é isso. Pessoas assim não aceitam ser amadas, porque conhecem as suas falhas. E diante de cada disposição hipócrita de defender uma moral diluída, elas sabem sim que são pior do que os olhos podem ver. Elas sabem. Existem pastores fiéis, irmãos. Existem pastores fiéis. Existem igrejas fiéis. São raras. E não duram muito tempo. Não dura. Porque a vida útil de homens assim é muito pouca. Muito pouca. Muito pouca. Você olha para a história da igreja e você vê homens como Martin Lloyd Jones, Charles Spurgeon e tantos outros homens piedosos que depois deles, em suas igrejas, não vieram homens piedosos. Não vieram. Quem veio depois de Josué? Quem veio depois de Josué, irmãos? Os irmãos conhecem o tempo de Juízes, não conhecem? Encontrei um pastor fiel, e agora? Aproveita. Aproveita. Não é miragem. Não é miragem. Não é fantasia. Baixa as guardas. Não abusa da vida virtual. As suas racionalizações não serão labirintos para homens fiéis. Serão destruídas.
Homens fiéis destroem labirintos moralistas e racionais. Porque se o compromisso fosse com você, homens assim seriam vencidos rapidamente. Porque quantos aqui não têm mais dinheiro do que homens assim? Quantos aqui não têm mais títulos do que homens assim? Quantos aqui não são mais eloquentes, mais cultos, têm mais conhecimento do que homens assim? Então não é porque ele é mais culto, não é porque ele é mais poderoso, não é porque ele tem mais recurso, não é. É por causa do compromisso dele com o Senhor dos Senhores. Homens assim não são seus inimigos, mas vão combater contra você. E durante muitas vezes, homens assim parecerão que são seus inimigos. Mas não são. Não são. Você não pode lutar de queda de braço com homens assim, porque você vai perder. Você não vence. Não dá para vencer homens profundamente convictos da sua vocação. Não dá. Não dá. Vocês conhecem famílias que abusaram de homens assim. Famílias que não aproveitaram homens assim. Vocês conhecem. Pessoas que foram excluídas porque não aproveitaram de homens assim. Vocês conhecem. Jonathan Edwards disse: somos como pobres ovelhas indefesas. O diabo é muito sutil para nós. Qual é a nossa força? Qual é a nossa sabedoria? Como estamos prontos para nos extraviar? Quão facilmente somos arrastados para armadilhas inumeráveis, enquanto, entretanto, somos ousados e confiantes, e não duvidem, mas estamos certos e seguros. Não é assim que nós caímos? Não é assim? Aquele cara adulterou, rapaz! Ele estava tão firme na igreja, ele estava tão sólido, aquela irmã caiu em pecado, estava tão firme. Não é assim? É assim. A nossa ousadia é construída inúmeras vezes em um montão de areia, não em convicção piedosa. Somos ovelhas tolas no meio de serpentes sutis e lobos cruéis, e não sabemos disso. Como somos inadequados para sermos abandonados a nós mesmos. Você já imaginou isso? Você sendo abandonado para si mesmo. Não recebereis mais exortação, não será mais aconselhado, não será mais pastoreado, o seu coração não mais será exposto para você, não será. Você terá toda a liberdade que você quer, autonomia. Que quanto necessitamos de sabedoria, do poder, da condescendência, paciência, do perdão e gentileza de nosso bom pastor. Charles e João Calvino falou sobre homens assim. O pastor deve ter duas vozes. Uma para reunir as ovelhas e outra para afastar os lobos e ladrões. A Escritura fornece-lhe os meios para fazer ambos, pois aquele que é profundamente hábil nisso será capaz tanto de governar os que estão dispostos a aprender, como de refutar os inimigos da verdade. O grande problema é que quase sempre nós sempre julgamos a nós mesmos, os certos, os piedosos, os santos, e nunca aqueles que precisam ser exortados. Nós cantamos isso, nós lemos sobre isso, nós citamos. Encontrei um pastor fiel, e agora? Deleite
honra e graça. Nosso Senhor e Deus, como somos necessitados de Ti, ó Pai. Como somos facilmente adaptados ao caos, à guerra, ao mal, à conturbação, ó Senhor. Isso faz com que nós não reconheçamos zonas de descanso, zonas de paz, vislumbres do Teu reino, vislumbres da eternidade contigo, ó Deus. Oh, meu Deus, louvado seja o Senhor por não nos deixar a nós mesmos. Louvado seja o Senhor, ó Deus, por não sermos céticos, por levantar homens que amam o Senhor, que nutrem igrejas piedosas, ó Deus. Louvado seja o Senhor, ó Deus, por essa pequena igreja, meu Pai, que longe dos holofotes, o Senhor tem graciosamente se revelado. Nós te louvamos por isso, em nome de Jesus. Amém.